Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre transformação digital, sobre esse admirável mundo novo dos algoritmos, das criptomoedas, da inteligência artificial e das novas capacidades que a gente tem hoje para fazer política econômica, instrumentos de Estado, novas formas de interação econômica e social entre as pessoas, né? Inclusive, a pandemia acelerou muito a utilização dessas novas tecnologias e dessa transformação do mundo. Para falar sobre isso, eu recebo hoje dois grandes conhecedores do tema, que são o Rafael Nasser e o Gladstone Arantes. São duas sumidades aqui na área e eu vou pedir para que eles se apresentem e digam um pouquinho da trajetória deles para a gente começar nosso bate-papo, começando pelo Rafael Nasser. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui no nosso podcast. Obrigado a você, Paulo, pelo convite. Sempre um prazer aí de falar sobre um tema que me interessa tanto e tá mais uma vez aí com o Gladstone, podendo trocar um pouquinho. Super divertido, acho que vamos ter aí um bate-papo muito agradável. E especialmente transformação digital é um ambiente que eu gosto muito de falar, porque ele acaba unindo dois interesses primeiro muito fortes, né? Primeiro a tecnologia, é meu background, né? Eu tenho mestrado, doutorado na área de computação, atuo aí na formação desses jovens com perfil técnico, mas também acaba unindo um pouco a visão de negócio, né? Então não só a tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia para gerar uma melhor experiência, a tecnologia para agregar valor ao negócio, tornando mais eficiente, tornando melhor para o consumidor, né? E falando um pouquinho da minha experiência nessa linha, acho que dentro da PUC eu acabo exercendo, na PUC do Rio de Janeiro, acabo exercendo o papel ali de conexão da PUC com o mercado, porque eu acho que o conhecimento ele avança de forma muito mais próspera quando a gente aplica esse conhecimento dentro de desafios reais, dentro de demandas reais, entregando benefício para a sociedade. Então, meu papel ali dentro é muito forte, não só, obviamente, na formação das pessoas, mas conectar a universidade, as pesquisas da universidade com o mercado. E quando a gente fala de transformação digital, todas as empresas hoje estão mais do que conscientes, a gente viu isso nos últimos 5 anos, mais do que consciente que não tem outro caminho senão olhar para esse ambiente digital, extrair valor dele, entregar experiências melhores através dele. E a gente tem feito isso através de programas de inovação tecnológica em grandes parcerias aí com o setor segurador, com o IRB, com a Mão Geral, com a Globo na área de entretenimento, amplo na indústria de óleo e gás em diferentes perspectivas. E sem dúvida nenhuma aí também com nossos parceiros tecnológicos. Então essa experiência, vou tentar trazer um pouco esses desafios que estão sendo refletidos ali nessa troca universidade-empresa. Acho que é um pouco da minha missão aí nesse bate-papo de hoje. Espero estar colaborando aí também, obviamente, com o meu background técnico aí nas minhas linhas de pesquisa, mas vai ser um prazer aí participar com vocês. Boa, muito obrigado, Rafael. Gladstone, junte-se a nós. Obrigado por ter aceitado o convite. Gente, é um prazer novamente aqui estar com o Rafael, que é um parceiraço, gente, um cara conhecido aí do mercado pra caramba. Eu sou funcionário do BNDES, né? É impressionante perceber que de repente você piscou os olhos e mais de 20 anos já se passaram, né? Então, eu sou funcionário do BNDES há mais de 20 anos, sou da área de TI, da área de tecnologia da informação. Trabalhei lá com desenvolvimento de sistemas, tive uma atuação no que o pessoal costuma chamar de arquitetura corporativa durante bastante tempo, o que deu a oportunidade de ter contato com muitas tecnologias e um pouco da questão da gestão, olhar a tecnologia, tentar conectar esses dois mundos, né, que é sempre um desafio danado. E aí lá em 2016, né, eu estava um pouquinho procurando coisas novas para fazer, digamos assim, estudando inteligência artificial e outras coisas. Tá procurando novas encrencas. Exatamente, procurando novas encrencas, e eu definitivamente achei uma nova encrenca, quer dizer, mais de uma, né, mais uma em especial, que foi a questão da blockchain, né? Por incrível que pareça, eu não comecei nesse mundo pelo Bitcoin, eu comecei por outros caminhos, exatamente numa linha de tecnologia e sociedade. Eu estava frequentando lá o ITS, na época, que era um grande propulsor da tecnologia no Rio, no Brasil, e em 2017 o BNDES estava numa linha assim de fomentar a inovação interna, né, tentar movimentar os funcionários, muita coisa acontecendo. E rolou um concurso de inovação. Um concurso de inovação aberto, você podia juntar as equipes de qualquer forma e fazer uma proposta. E a gente acabou fazendo uma proposta que na época se chamava BNDES Coin, né? Mas BNDES Coin parece muito com o Bitcoin, né? A gente acabou trocando para BNDES Token. E aí a gente acabou sendo selecionado, né? E aí se formou uma equipe especialista em blockchain, né? Eu e mais 4 pessoas, 3 da área de TI e 1 da área do negócio. E a gente vem desde lá trabalhando com isso.
e a gerência acabou também sendo alçada à coisa da inovação digital, né? Hoje a gente trabalha com inovação digital dentro do BNDES, e só para dizer que eu não entrei nesse mundo aí de algoritmos descentralizados e distribuídos só com a blockchain. Na verdade, eu fiz meu doutorado em algoritmos distribuídos, ou seja, eu cheguei antes, tá? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Boa, Gladstone. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, começando pelo Rafael, na verdade é uma pergunta que diz respeito a são duas perguntas, na verdade. A primeira é quais foram as grandes inovações tecnológicas que nos permitiram migrar para esse mundo digital, né? E certamente o blockchain é um pilar-chave, até pediria, né, para abusar aqui do didatismo, da boa vontade de vocês, para explicar para quem não conhece o que é exatamente o blockchain e como funciona. Então, a minha primeira pergunta seria no plano tecnológico, o que nos possibilitou essa mudança para o mundo digital? E a segunda pergunta são os efeitos, as questões econômicas e sociais que nos levaram a viver nesse mundo digital, porque minha sensação hoje, especialmente da pandemia, é que eu moro no WhatsApp, assim, é uma brincadeira, né? Eu moro no WhatsApp, né? Parece que a gente mora realmente no mundo digital, né? Porque a gente está o tempo todo interagindo agora com os podcasts, com o YouTube, com o Zoom, com todos os aplicativos, a gente faz reuniões o dia inteiro, o banco é no seu telefone. Então, a minha sensação é que realmente eu moro no mundo digital, eu não moro mais no mundo físico, eu me mudei para esse universo digital, né? E é lá que está todo mundo, né? E é lá que a gente se encontra. Então tem, vamos dizer assim, vetores que são de economia e sociedade e tem vetores tecnológicos, né? Então, as duas perguntas que eu faria para vocês é explorar um pouquinho esses vetores tecnológicos e esses vetores de economia e sociedade, começando pelo Rafael. Muito bom, muito bom. Eu vou dar um passo lá embaixo em termos de tecnologia, né? Eu acho que a pandemia, acho que ela primeiro... Por favor. Não, e acho que o primeiro passo que a pandemia nos trouxe foi comprovar de que a gente tem, de fato, infraestrutura de conectividade para suportar essa nova realidade, né? Eu confesso, a gente foi abruptamente jogado no ambiente digital da universidade como um todo, e a primeira pergunta é, será que a gente consegue, de fato, nesse grau de escala, uma universidade com mais de 3 mil turmas ali acontecendo simultaneamente ao longo de um semestre, será que a gente consegue realmente levar isso para online e a infraestrutura vai funcionar? Então eu diria que a pandemia ela nos mostrou que, apesar das deficiências e questões pontuais, a gente está numa realidade em que existe infraestrutura para a gente estar conectado o tempo todo, né? Então eu diria que primeiro, se a gente for no mais elementar ali da tecnologia, a gente realmente transpassou essa barreira que era uma realidade para mim, que 2 anos atrás eu pensaria que será que a gente está preparado para entrar no digital, e a trancos e barrancos tivemos que estar e estamos, e eu acho que isso só vem a acelerar, só vem a se comprovar de que essa realidade não tem mais volta. Ponto 2, eu acho que a gente está falando de um monte de tecnologia, algumas mais estabelecidas e maduras, algumas mais, vamos dizer assim, incipientes e ainda com muito a ser descoberto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aplicativos, do primeiro contato ali de você com uma empresa sendo o teu mobile, isso é uma tecnologia extremamente estabelecida. Hoje ninguém pensa mais de abrir uma coisa no celular, isso é o teu dia a dia. É tão natural, e para uma geração nova eu diria que é tão natural, eu gosto muito dessa brincadeira, que nem o bidê, né? O bidê é uma mega tecnologia, que pra gente não é tecnologia. O celular para minha filha de 7 anos ou meu filho de 5 anos não é tecnologia, ele é o mundo que se apresenta, que ele conhece. Então isso também é uma coisa incrível, eu acho que é muito natural no dia a dia, a ponto da gente estar imerso e aquilo mudar a forma como a gente experimenta o mundo, né? E aí a gente está talvez falando de tecnologias que estão mais incipientes acontecendo agora, que estão começando a acelerar de algumas formas mais evidentes e de algumas formas também transparentes. Então vou pegar aqui a inteligência artificial como um exemplo. Cara, a inteligência artificial está que nem energia elétrica, está entrando em tudo. A gente está olhando ali, você furava, fazia lá, apertava um parafuso na manual. Agora você tem a parafusadeira elétrica lá que te facilita a tua vida. E você começa a nem perceber, quando você olha, a eletricidade está em tudo, você não acende mais uma vela, você tem a lâmpada, etc. Então eu vejo essa tecnologia especial, ela está permitindo uma percepção de mudança muito grande para a sociedade. Então ela está no formulário que você preenche, que de alguma forma usa uma inteligência para avaliar teu risco, ou te propor um melhor preenchimento de uma informação. Ele está no filme que você vai assistir, te propondo um filme mais aderente ao teu perfil, com base nos teus dados e experiências. Então eu diria que essa tecnologia está explodindo agora. E aí, olhando um pouco mais para frente, um pouco da missão da academia, eu acho que tem as tecnologias que estão agora
começando a causar essa disrupção, começando a causar o incômodo, né? Tirando da zona de conforto. E aí eu não deixaria de colocar essa ideia do blockchain, que não é tão recente assim. A gente está falando aí de algo que foi proposto em 2008, começou a se implementar mais forte nos anos seguintes, e hoje tem talvez aí na sua primeira aplicação, que é essa moeda digital descentralizada, o Bitcoin, uma prova de conceito inquestionável, né? São trilhões de dólares rolando nesse mercado, que se isso não fosse seguro, se não fosse minimamente confiável, eu não teria 3 trilhões de dólares ali, ou algumas vezes mais do que essa base, né? Então, essa tecnologia ela já se provou uma tecnologia robusta, mas que os casos de uso, cara, estão explodindo em diferentes tentativas. Algumas mais assertivas, algumas menos. Então, eu acho que o momento de impacto social dessa tecnologia específica é enorme. Para não citar outras coisas, mais conectividade, novos modelos de troca de informações aí nesse ambiente mobile, vamos falar de 5G, permitindo que a IoT, que era uma promessa, comece agora a ter um campo de possibilidade muito grande. Então a gente vive num mundo em que a tecnologia ela é inevitável, como você mesmo, a sensação que a gente está ali dentro, e vou dar um disclaimer aqui importante. Eu acho que a gente está no ápice da sensação de que a gente está imerso pela tecnologia, né? Porque você não está usando tecnologia só para trabalhar ou só naquele momento de diversão. Você acaba estando restrito nos teus momentos de confraternização, de socialização, à tecnologia, o que não é saudável, né? Mas num futuro ali mais próximo, sem dúvida nenhuma, vacina aí resolvendo essa questão do distanciamento, a gente vai ter a tecnologia talvez até mais suave do que a gente está percebendo hoje, né? Porque eu diria que a gente está afogado em tecnologia por conta de questões que não é a quarentena, na verdade, é uma quarentena tecnológica, né, Nasser? A gente vive uma quarentena tecnológica, no sentido de que é só tecnologia o dia inteiro, né? Estamos fugindo para isso, é o que nos permite trabalhar, nos permite interagir, não está num nível saudável, eu acho que esse nível vai diminuir, mas eu acho que as transformações ali, para deixar um gancho agora para o Gladson explorar isso um pouco, assim, as transformações que foram aceleradas pela pandemia, que nos jogou nesse ambiente, elas são inevitáveis. Então a gente aprendeu a comprar mais no ambiente online, a gente aprendeu a evitar deslocamento desnecessário, a gente aprendeu a começar a reunião no horário, que era uma cultura pouco brasileira. Eu acho que essas transformações elas são muito interessantes, que eu acho que elas não vão ter um retrocesso. Elas vão, de certa forma, nos ensinar uma nova realidade que a gente vai ter que aprender a lidar com ela e construir do ponto de vista de sociedade, e com muitas oportunidades do ponto de vista de Estado, né? E aí vou deixar esse gancho aí pro Gladson explorar isso um pouco mais, mas acho que dá para falar muito sobre isso, né, Gladson? Gladson, antes de passar para você, que eu quero te ouvir muito sobre tudo isso, só fazer um registro de que tanto é verdade isso tudo que vocês estão falando, que hoje no mundo todo há uma falta de semicondutores e chips, né? A transformação digital foi tão violenta no planeta Terra que as fábricas de semicondutores e chips não estão dando conta de produzir tudo que é necessário, né? Então há uma escassez generalizada de chips e semicondutores. Mas vai lá, Gladson. Um dos aspectos interessantes aí que o Nasser falou, essa coisa do atraso, né? Antigamente, tô chegando, lembra do tô chegando? Agora tá todo mundo na internet, né? Um estagiário nosso agora foi contratado, aí o pessoal, nossa, mas aí como é que a gente fala com você depois? Gente, tá todo mundo na internet, então não tem... Toda a noção de localização geográfica meio perdeu sentido. Você tá aqui, você foi ali. E assim, eu queria também, embora eu também acho que não é tão saudável, mas eu queria pontuar que para as gerações mais novas, antes da pandemia já era um pouco assim. Eu já vi adolescentes, jovens em festa se comunicando através do celular, um do lado do outro. Porque naquele momento ele está falando com aquele que está do lado e com o outro que não está ali. Então a questão da presença, ela mudou completamente. E aí, um pouquinho mais longe, né, essa coisa da presença virtual, para mim, é uma coisa muito relevante. Uma empresa digital, ela está onde? Ela está em qualquer lugar. Né? O Uber pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, quer dizer, uma empresa realmente digital. E aí, quando você pensa que tecnologias... E aí, o blockchain é realmente a minha maior paixão recente, né? E você entende que blockchain é uma tecnologia, na verdade, de coordenação de pessoas? Explica pra gente um pouquinho melhor, Gladstone, porque muita gente, eu inclusive, não tenho noção exata do qual é o pulo do gato do blockchain, assim, por que ele é esse pilar tão importante? É porque o blockchain ele não é proporcional ao valor do Bitcoin, as pessoas só ficam olhando lá, o Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu, mas é muito mais que isso, porque você olha, primeiro assim, é uma tecnologia que muitas pessoas dizem que é uma tecnologia que tem características de tecnologia social. Porque, na verdade, você consegue fazer
com que um conjunto de pessoas, através da internet, cooperem sem nunca ter se visto, né? E possam confiar numa operação sem precisar confiar em nada, né? Então você faz uma transferência de Bitcoin, eventualmente entre pessoas que nunca se viram e nunca vão se ver, e isso está sendo operado por atores do ecossistema, que o pessoal chama de mineradores, né? Que também nunca se viu, também nunca vão se ver, e você confia nesse troço todo sem precisar confiar em ninguém. Então você poder confiar em operações, em transações e em contratos, né, porque tem o conceito de smart contract, sem você precisar confiar em ninguém, porque hoje em dia, para você fazer contrato, você tem que ter juiz, você tem que ter advogado, você tem que ter, sei lá, polícia, você tem que ter cartório. Com blockchain você faz um contrato sem precisar de nada. E através da internet, sem fronteira. Então quando você começa a olhar e agora fica mais engraçado, porque há 2 anos atrás, falar isso parecia mais abstrato do que agora. Então, quando você começa a perceber que o espaço real das pessoas é cada vez mais digital, e que você tem uma tecnologia que ela tem características de contrato, características de registro, que na verdade são coisas muito básicas da organização social, então tem coisa muito séria acontecendo aí. Só que, assim como a internet, as pessoas esquecem, né? A internet, ela não se transformou no que ela se transformou de uma hora para outra. A internet, na verdade, nasceu... Tem gente que acha que a internet nasceu no início dos anos 90, mas dependendo da sua avaliação, ela nasceu nos anos 70. E os grandes modelos de negócio só foram se viabilizar lá em 2000 e muito, 2010, mais ou menos. Então, assim, essas transformações, essas tecnologias que o pessoal chama de fundacionais, elas demoram mais para pegar, porque não é só o desafio tecnológico, porque são tecnologias de rede. Então, para as coisas funcionarem, você precisa que a rede se forme. E a rede se formar é um processo muito mais humano do que tecnológico, né? Então, é por isso que as transformações elas são mais lentas. Em contrapartida, o que elas trazem, de uma forma geral, é muito mais radical até. Quer dizer, é a própria interação social ali nas redes que garante o funcionamento do blockchain, né? A rede que sanciona aquelas transações, é isso? Assim, só para ver se eu estou sacando aqui. Porque é muito interessante você pensar num sistema contratual em que não tem uma terceira parte que faz a imposição contratual, né? Que você mesmo falou, que é o juiz, é o cartório, é a polícia, é a Constituição, é o sistema jurídico legal, né? A gente está falando de algo que endogenamente se contratualiza, vamos dizer assim, né? Boa forma de colocar. E não é só... Levanta uma lebre enorme isso, porque assim, será que vai dar para a gente confiar nesse contrato mesmo ou não? Isso abre uma avenida fantástica, né, de novos negócios, novas oportunidades, novas formas de interação, mas também abre muitos riscos, né? Como é que vocês encaram isso? Um pouquinho o Gladstone, se o Nasser puder falar também. É assim, na verdade, você tem, alguns especialistas chamam essa coisa da lex criptografia, né? Então você tem a lei sem precisar de lei. É um ordenamento jurídico-social novo. É mais ou menos, eu gosto de dizer que alguns dos melhores livros de blockchain foram escritos por advogados. E é verdade, assim. Porque essas implicações elas são muito interessantes. Agora, o funcionamento disso, o funcionamento técnico, ele é muito complexo e bastante difícil de entender. Eu quando vou explicar a tecnologia básica do Bitcoin... Você tem doutorado nisso daí, não consegue explicar? Imagina a gente para entender. Não é muito simples. Assim, eu demoro, às vezes, 3 aulas inteiras falando sobre o algoritmo do Bitcoin para as pessoas conseguirem começar a aceitar que esse troço funciona. Então, assim, você tem estímulos, na verdade, né? É uma brincadeira de tecnologia, rede e algoritmo e teoria dos jogos, né? Porque você tem, na verdade, os atores que participam do sistema, eles são, na verdade, incentivados a contribuir com o sistema, né? Então, é uma estrutura bastante... Agora, tem, claro, seus riscos, eu vou deixar o Nasser ir por aí. Legal. Também, para não ficar falando só eu. Eu gosto, às vezes, de fato, eu concordo 100% com o Gladstone, a gente entrar nos detalhes ali da tecnologia, ele precisa de atenção e profundidade, isso toma tempo, mas eu gosto, às vezes, de abstrair e nem pensar efetivamente aí o blockchain, aí, usando essa palavrinha mágica que foi cunhada de forma bem comercial, ela é uma buzzword de fato, né?
e pensar nela mais como uma quebra de paradigma do que uma tecnologia, né? O paradigma que move a sociedade é a confiança, né? Eu gosto muito da frase da CEO da Wikipedia que fala que confiança é a engrenagem invisível que move a sociedade, né? E aí qual é o paradigma da confiança? Eu confio em você, logo nós podemos trabalhar junto, podemos trocar coisas, podemos fazer qualquer tipo de relação, porque existe a confiança bilateral aqui entre as partes, né? Esse era o modelo que existia pré-blockchain, ou como a gente quiser chamar. O que a gente tem hoje nessa tecnologia, na verdade, é uma desconstrução desse modelo, né? É quase a tecnologia hackeando como a confiança acontece. Então a confiança ela para de ser uma relação bilateral, então vou me relacionar contigo porque eu confio em você, e ela passa a ser algo que na verdade é distribuído num ecossistema, né? Numa rede, como você quiser chamar. Então quem está ali participando, o consenso de quem está participando estabelece o que é a verdade que está ali colocada, né? Eu sempre brinco, assim, adoro, quando eu puxo com alunos de direito para discutir o que é verdade, só isso já leva uma aula. Então assim, o que é verdade, né? Verdade até é hoje é verdade. Até hoje os filósofos não conseguiram chegar num consenso sobre isso em mais de 1000 anos de filosofia. Então, assim, o que a gente pode simplificar é verdade é o que a maioria entende como verdade. É isso que é dito como verdade, porque tem ali um consenso que aquilo é verdadeiro, que aquilo é fato, etc. Então, a tecnologia em si, ela instrumenta essa realidade, né? Ela tenta chegar à verdade não a partir do que, por confiar em você, eu acreditar que você está dizendo que algo é verdade. Se essa premissa não é verdadeira, eu não posso confiar em você, o que eu preciso fazer? Eu preciso coletar a opinião de mais gente para que eu consiga chegar à conclusão de que é verdade através dessa, vamos dizer assim, dessa consulta coletiva. Então essa tecnologia, ela basicamente ela desconstrói esse modelo de confiar em você para a tecnologia vai coletar a opinião de muitos, ou seja, gerar um consenso aqui desses muitos, para que eu possa entender se é verdadeiro ou não, ou se aquela transação deve ocorrer ou não, se ela está válida ou não, se aquela informação que está ali registrada ela é a que foi efetivamente registrada naquela época, então ela é verdadeira. Então é muito interessante porque é uma tecnologia que vai mudar essa percepção de uma coisa tão importante para a nossa sociedade, que são as relações de confiança. E aí, como você implementa isso, o detalhe que está ali por baixo é um mundo de complexidade tecnológica e com vários sabores, porque não existe a blockchain, existe um monte de blockchain. Mas se você pensar, né, em toda a relação que a gente tem com o governo, toda a relação que a gente tem nesse ambiente digital, se ela pode ser construída sobre uma nova lógica agora de confiança, cara, olha quanta coisa pode surgir. Por isso que eu gosto sempre de dizer, né, essa é a tecnologia que está ali bem incipiente e que vai ter um monte de coisa acontecendo, algumas que vão agregar valor e vão ficar, outras que vão ser marketing e vão até talvez gerar barulho no início, mas não vão se estabelecer a longo prazo, e coisas que vão de fato mudar a maneira como a gente faz, como a gente vive, né? Eu sempre brinco, né? Você olha o Uber, ele não é uma tecnologia disruptiva do ponto de vista de inventou lá um GPS, não inventou aplicativo móvel, não inventou o conceito de casal oferta e demanda, mas ele botou tudo isso e pegou um problema tão consistente no nosso dia a dia que, cara, eu preciso me locomover com segurança, com preço justo, de forma adequada. Cara, botou nisso numa experiência que eu dou um clique, vem o negócio, eu me transporto, tudo ficou bom, se eu esquecer alguma coisa eu posso pedir e pegar de volta, porque eu já sei. Então, assim, é isso que é o grande desafio, né? Como é que eu trago esse monte de tecnologia para melhorar as experiências dos seres humanos, da sociedade. Então isso é um desafio para o governo, e aí pegando o teu gancho da primeira pergunta, cara, isso é um mundo de coisas que o governo tem que se preocupar. Não dá para entender ainda que eu preciso, cara, ir presencialmente num lugar para pegar um documento, depois voltar 5 dias para ir no lugar, depois ir em outro lugar para poder, por exemplo, fazendo aqui uma rápida analogia, vai registrar uma criança. Você vai na maternidade, você vai no cartório, você vai no lugar pegar o documento e depois de 5 passos, agora a criança realmente pode viajar. Caramba, você fez 5 passos para uma coisa que poderia ser fluida, são informações... É uma perda de tempo absurda, na verdade, né? E eu vou falar 2 coisas que eu acho que são legais. Primeiro, assim, a origem disso tudo é uma origem muito mais sociotécnica do que tecnológica, né? Na verdade, foram os cypherpunks que fizeram isso. Cypherpunks é uma galera... É cypherpunk, não é cyberpunk. Cyberpunk é um estilo de literatura que geralmente... projeta um futuro onde a tecnologia foi levada ao extremo e geralmente é uma distopia, né? Os cypherpunks é uma galera que é punk no sentido de prezar pela liberdade no sentido até radical, né? Liberdade é você não depender de ninguém, é não confiar em ninguém, é fazer você mesmo, né? A liberdade no limite. É quase um anarquismo, né? É quase um anarquismo. As pessoas acham que punk é aquele cara que usa cabelo pra cima, roupa de couro, mas não, punk é isso, na verdade, né? Então eles são punks nesse sentido, eles são libertários, né? Eles querem... E eles eram libertários que se preocupavam com uma coisa muito nascente, que era a internet, né? Então como é que você garante liberdade na internet? Privacidade na internet. Fazer uma operação qualquer na internet quebra a tua privacidade.
Essa era a preocupação deles, né? E Cypher porque eles eram especialistas em criptografia e entendiam que a criptografia era um grande instrumento para a privacidade, para a liberdade, para você não depender de ninguém e coisa e tal. Então, assim, quando você pega uma tecnologia dessa, que no fundo é uma tecnologia social, que está associada a coisas tão básicas da sociedade como contrato, registro, confiança, capital social capital social é um capital da sociedade, né? E você pensa assim, poxa, mas nasceu na mão dos libertários. E você vê, por exemplo, a China caminhando no sentido de ter uma CBDC chinesa, que embora não é feita em blockchain, tá? Mas que é CBDC, que é? Desculpa, galera. Perdão, Central Bank Digital Currency. Tá. Moeda digital de Banco Central. O Bitcoin do Estado, né? Então você vê sociedades totalitárias tentando se aproveitar, né, usar conceitos que nasceram desse caldo cultural. Do outro lado, você vê libertários, às vezes até excessivamente libertários, anarquistas, até meio excessivamente ideológicos. Aí você fala assim, cara, o Estado precisa olhar para isso também. Confiança é uma crise, que não é uma crise só no Brasil, é uma crise da democracia. E não é só aqui, é no mundo inteiro, né? Inclusive na Europa, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, em todo outro lugar. Então, assim, a gente precisa olhar para essa tecnologia e falar, cara, o que eu consigo tirar daqui que melhora, que viabiliza a relação entre as pessoas, a melhor relação, confiança, etc, etc. Principalmente em países menos desenvolvidos. Então, isso é muito importante na Europa? Claro que é. Mas é muito mais importante no Brasil, sei lá, na Índia, na África. Então é por isso que eu tenho assim essa quase fixação com essa tecnologia. Eu queria até pegar esse gancho, Gladson, que é fantástico, para voltar a palavra para o Nasser, pensando agora um pouco mais na linha de inteligência artificial, de planejamento, de data mining, de algoritmos de análise, da ótica específica do setor público mesmo, né? Me chama muito a atenção o caso da China, de como eles controlaram a pandemia, né? De como eles usaram a coisa de monitorar quem tinha sido contaminado, quem não foi, quem estava onde, que horas, né? Aliás, essa conversa que a gente está fazendo, ela é fascinante, porque ela é uma conversa de mercado e de Estado o tempo todo, né? Porque são tecnologias que afetam tudo, que tiveram, inclusive... quando eu penso nisso, eu sempre me lembro do caso do Google, que eu andei lendo um pouco sobre o papel da CIA e da NSA nos Estados Unidos, que financiaram, inclusive o Google lá no começo, porque eles queriam monitorar o que as pessoas estavam fazendo no espaço digital, né? Tem grants, né, da CIA, da NSA, das agências de segurança americanas, nos 70, nos 80, financiando o próprio Larry Page, a turma lá do Vale do Silício, porque o Estado queria já entender aquilo, para ver que tipo de uso eles poderiam fazer e tal, né? Então a pergunta que eu faria para você, Nasser, depois queria ver o Gladson também, é como pensar essas tecnologias da ótica do planejamento público, ou um pouco da cabeça do BNDES, ou até mesmo fazendo menção aqui ao título do nosso programa, né, ao nome do nosso podcast, que é Missão Desenvolvimento, né? Como usar isso para ajudar no processo de melhora da sociedade, de melhora da economia e de criação de futuro, né? Na verdade, tem um papel aí de tentar, enfim, enxergar coisas que a gente não podia enxergar antes, né? Que hoje a tecnologia, ela nos dá um poder de enxergar que é fantástico, né? Inimaginável até, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que estar consciente, e ele é inquestionável, é que a gente está cada vez mais, por estar nesse ambiente digital, por estar conectado, mobile no bolso, meu relógio aqui gerando dados, navegando na internet, gerando uma série de rastros digitais, é que a gente está gerando uma quantidade de dados inimaginável e que só vai gerar mais dia após dia. E aí esse dado ele pode ser simplesmente deixado ao abandono ali e virar um problema, ou ele pode gerar valor de negócio em diferentes verticais. Valor de negócio para empresas, citei aqui exemplos de melhorar a sua experiência de uso de uma aplicação, melhorar a redução de risco quando você dá um crédito, e sem dúvida nenhuma ele pode ser, ele deveria, né? Vou até usar essa palavra aqui de forma mais taxativa, né? Ele tem que ser usado pelo Estado para melhorar a vida da população. Então, sem querer fazer nenhuma crítica direta, mas já fazendo, para mim é inimaginável a gente pensar no Brasil uma vacinação sendo feita, aparece lá no posto e vai tomar em 3 dias. Para mim isso é deixar de usar uma capacidade tecnológica que existe, de agendamento, de entender distribuição populacional, entender quem tem comorbidade ou não. Esses dados estão aí.
E na hora do vamos ver, de empregar esses dados em prol da sociedade, ele precisa ser utilizado. Entendeu? A gente vê em estados ali mais avançados, vou dar aqui o exemplo de Israel, que eu acompanho muito de perto. Cara, a vacinação, você tinha o horário que você tinha que tomar a vacinação. Toda a priorização foi baseada em censos demográficos e informações sobre a população. Tudo bem, eu sempre gosto de guardar aqui um referencial em termos de porte, que o Rio de Janeiro é Israel, né, em termos de população. Então não dá para explodir isso de forma tão clara, né, um país super desenvolvido, mas não dá para a administração pública, para o país, pensar esses dados e negligenciar esses dados nas decisões. Então tem o exemplo aqui da pandemia, porque é muito claro, a vacinação está ali no nosso dia a dia, a gente visualiza isso, mas você pode explodir isso para tudo. E aí, para não falar só mal do nosso país, né, não vamos fazer aqui o olhar de vira-lata, a gente tem ali do ponto de vista de arrecadação de impostos, cada vez mais isso sendo aprimorado no uso de dados. Hoje você vai fazer uma declaração de imposto de renda, não vou nem dizer que você vai botar lá seus bitcoinzinhos, mas pulando essa parte, você vai com certeza dizer, fui no médico, que médico eu fui, qual é a nota fiscal do médico, tem um reembolso de um plano de saúde, paguei uma determinada ação de educação. Isso hoje, de 1 ano, 2 para cá, cara, você recebe ali uma pré-malha fina dizendo, esse recibo aqui não está batendo com o dado que aconteceu do teu médico. Eu tive algumas apunhações, tive que pegar o recibo, trocar, tinha calculado errado. Então, assim, existe uma inteligência, falei aqui do ponto de vista de saúde, falei aqui do ponto de vista de arrecadação de imposto, as prioridades às vezes são diferentes entre uma e outra, mas existe muita informação. E outro aspecto também super importante, muita capacidade computacional para fazer uso dessa informação. Porque não adianta você ter dado pra caramba e você não conseguir processar essa informação. Então hoje o custo da capacidade computacional ele é muito mais acessível. Então a tecnologia está aí, né? E aí como pensar essa tecnologia sobre o viés de transformação, né? Como é que eu posso melhorar? E aí transformação, apesar do nome transformação digital, mais uma buzzword aí como blockchain, é super difícil parar para explicar a transformação digital. Se você for profundo, você vai ter que falar de várias questões, mas eu acho que o primeiro ponto bem importante não é uma coisa fez e acabou, né? Transformou e encerrou. É muito mais uma concepção de mindset, de como é que o mundo está funcionando e provocações para esse novo funcionamento. E talvez um dos grandes pilares, ou se vocês preferirem, domínio da transformação, seja colocar o consumidor no centro. Seja a visão de que, cara, o meu, falando do Estado, o meu cidadão, ele tem que estar no centro. Então eu tenho que pensar essa experiência do Estado para essa experiência ser cômoda para ele. Não negligenciando, obviamente, o papel do Estado ou o olhar do coletivo, né? Mas a experiência tem que ser desenhada, e no caso aqui, redesenhada, cara, entendendo como você vai criar uma experiência melhor. Porque se a experiência é melhor, a adesão é inevitável. Se você falar, vamos desligar o Uber hoje, cara, acho que a sociedade se revolta. Não, cara, eu já vendi o carro, eu não ando mais de carro, eu vendi carro. Por causa do Uber eu não tenho mais carro. Para mim, uma das transformações mais fantásticas da minha vida foi o Uber. Incrível, assim, o Uber, mais até do que como empresa, como a disrupção sobre os aplicativos de transporte. Então, assim, a sociedade ela adota o que a ela agrega valor, e isso é inevitável, e ela vai, na verdade, adotar independente de todas as forças contrárias das empresas, né? Caso talvez mais típico, você pode ter a tua vaca leiteira ali e você querer fazer a vaca leiteira continuar prosperando, mas a sociedade vai buscar outras soluções. Kodak, né? Queria imprimir foto, a câmera digital veio aí atropelando, dispensa comentários, é um caso super conhecido. O smartphone atropelou a câmera digital, né? Foram uma sequência de atropelamentos. Né? Cara, e a loucura, talvez para amarrar um pouco aqui isso, é a velocidade que as coisas estão mudando os requisitos para mudar são cada vez menores. Talvez eu gostaria de chamar super atenção para isso, né? A gente imaginar machine learning há 20 anos atrás, ela já existia, já estava lá, talvez não tivesse esse nome tão bonitinho que nem tem agora com essa força, mas assim, fato é, fazer isso naquela época, cara, era uma missão, você tinha que ter uma infraestrutura, comprar equipamento, era uma coisa que acontecia dentro de centros de pesquisa e universidades. Hoje, você bota o cartão de crédito, não gasta nem R$1 para fazer uma conta trial, que pode gastar R$700 de estrutura de nuvem, e você vai processar ali com algoritmos extremamente avançados, e o cara numa startupzinha tá fazendo machine learning, tá fazendo deep learning, tá fazendo coisas extremamente complexas, processando vídeo, processando texto, e isso vai permitir que, cara, essa pequena empresinha ali que está sendo formada possa fazer uma solução que vai mudar a nossa experiência de vida num determinado tarefa do nosso dia a dia. E isso é inevitável. E isso que eu acho muito legal, assim, eu acompanho a transformação digital muito de perto.
E, cara, vejo a mudança do posicionamento das empresas nesses últimos anos, cara, foi muito interessante. Eu diria até pré-pandemia, mas a pandemia, ela tirou qualquer soluço ali natural. Quando você vem com a inovação, você fala, não, isso não vai acontecer, não. Isso já acabou, eu ouço muito pouco isso. Eu acho muito porque agora está no coração, né? Está no coração da empresa agora. Né? A empresa, cara, ela tem que ser digital, né? Tá claro, digital ela vai permear a empresa, né? Mais ou menos, dependendo do negócio, mas assim, a gente passou daquela fase do negacionismo, né? Ih, meu negócio não precisa disso. Aí ou, cara, isso aí é coisa de startup, não vai, pelo contrário. As empresas estão olhando o seguinte, cara, como é que eu aprendo e trago o que é de bom para dentro, entendeu? Então eu vi, cara, muito aceleradamente. Nos últimos 5 anos eu acho que essa transformação aconteceu e pontuaria que a pandemia ela esgotou a possibilidade de reversão ou acabou com qualquer argumento de ceticismo sobre não vai acontecer, né? Então a pergunta hoje está muito mais como é que eu faço para surfar essa onda ou como é que eu faço para entender se a onda não é para ser surfada agora, mas para acompanhar, para não ser pego de surpresa, nem que seja uma postura defensiva, né? Mas eu queria até pegar... acabou, né? Vai lá. Não, eu queria pegar até esse gancho aqui do que você está falando, que é fantástico, da onda, né? E pedir um pouco para o Gladstone falar o que eles têm feito e pensado concretamente no banco, no BNDES, né? Porque eu imagino que isso tem desencadeado uma série de ações, de estratégias, de ideias, né? Enfim, Gladstone, se você puder falar um pouquinho dessa onda aí, que vocês estão surfando, não estão surfando, como é que tá a prancha, se é 3 quilhas, é longboard, como é que tá grande demais a onda, vamos capotar, né? Como é que tá esse mar aí? É muito interessante, porque a gente entrou nessa coisa de blockchain, aí falando especificamente de blockchain, pelo ângulo menos banco e mais Estado, né? Mais instituição, mais institucionalmente. Porque a nossa preocupação desde o início era transparência, era confiança, né? Então é a coisa da crise da confiança, que é uma coisa mundial e coisa e tal. E aí a proposta do BNDES Token é basicamente você conseguir, usando um ativo criptográfico, né, usando o smart contract, colocar alguma coisa na blockchain para quando você fizer uma doação ou fizer um empréstimo, em vez de você mandar R$1, você manda esse criptoativo, né? E aí esse criptoativo ele transita no sistema lá, né? O cara pega e usa para fazer compra de serviço ou de equipamento, o que ele pegou o recurso para fazer, e depois mais na frente o cara resgata aquele em real, né? Então qual é o valor que você está agregando aí? Você está agregando o valor da transparência, porque não é tanto o BNDES saber para onde o dinheiro vai, até porque isso é uma coisa que a gente já faz hoje em dia. É as pessoas poderem saber para onde o dinheiro está indo em real time. E mais, saber que você está cumprindo as regras que estão ali estabelecidas no smart contract. Então essa foi a proposta original. Você vê que é uma proposta muito mais do BNDES enquanto Estado do que o BNDES enquanto banco, né? E hoje a gente tem um projeto, usar blockchain, Bitcoin, Ethereum, não é uma coisa fácil tecnologicamente, você tem algumas restrições até regulatórias, né? Você precisa comprar criptomoeda para operar, não é uma coisa fácil. Então a gente começou agora a propor uma blockchain nacional, né, digamos assim, com foco no Estado. Então o projeto que a gente está tocando agora é a Rede Blockchain Brasil, que a ideia é você juntar instituições do Estado brasileiro e formar uma blockchain confiável, onde você Vocês estão liderando isso a partir do BNDES, ou Gladstone? Que é fantástica essa ideia, né? A gente, na verdade, está fomentando, porque liderar em rede sempre é uma coisa... uma palavra antiquada. Liderar é uma palavra antiquada. Exatamente. A gente está tentando fomentar essa rede, que é uma coisa meio que da natureza... Estamos tentando criar um hub relevante. Exatamente. Criar uma infraestrutura de inovação. Um hub difusor. Uma infraestrutura de inovação que você possa rodar processos, não apenas do Estado, né, processos públicos, mas processos de interesse público também, né? É onde as pessoas, assim como a gente confia lá no Bitcoin, a gente confia no Ethereum, que é a segunda maior rede, você passa a confiar na RBB rodando processos públicos, né? E aí você vê, né? RBB, o que é? Desculpa. Rede Blockchain Brasil. Ah, legal. Mas já tem contratos rodando no BNDES? Em que pé que está isso em termos de uso prático? A gente fez algumas provas de conceito usando a tecnologia, e a gente fez efetivamente alguns projetos pilotos, né, em programas com Ancine, em programas no Fundo Amazônia, em parceria com o KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, inclusive, e aí era um projeto um pouco diferente, mas com objetivos parecidos, né?
de você também rastrear a doação do dinheiro, para onde o recurso está indo, né? Então a gente fez efetivamente provas de projetos piloto, né? Que foram para produção, projetos pequenos, né? Mas que chegaram aí para produção e foi muito legal, assim, foi muito legal perceber, inclusive, que ao contrário do que a gente temia, as empresas parceiras, os clientes, etc, eles na verdade acharam que isso era muito importante, porque confiança é um problema para todo mundo, né? Não é um problema só do Estado, né? O cara também tem que prestar contas, e às vezes ele tem que prestar contas em várias esferas, então esse é um valor que é importante para mais gente até do que a gente esperava, não era só para o banco e para o público em geral. Agora, eu queria fazer só um... Claro, vai lá, gente. Eu tô assim, já tá me dando agonia, porque a gente já passou de 40 minutos aqui, já começa a me dar aquela agonia. Mas vamos lá, a gente tem mais um tempo aqui, vai lá. Eu queria explorar o que vocês acham que a gente deve explorar, né? Eu queria pedir isso pra vocês. Tá legal. Eu queria fazer só 2 comentários em relação às questões que o Narcia falou de inteligência artificial, dados, etc. Eu acho que, assim, as sociedades ocidentais, as sociedades democráticas, elas têm, assim, um grande desafio, né? Porque essa economia de dados, ela também coloca o perigo da exposição dos dados das pessoas, né? E do estado de surveillance, né? Eu esqueci a tradução da palavra, né? O Big Brother, né? O Big Brother. Vigilância, o estado da vigilância, exatamente. E isso se torna ainda mais problemático quando você imagina que sociedades totalitárias podem ter acesso a todos os dados. E isso, na verdade, é uma vantagem competitiva em termos econômicos dessa sociedade. Então, como é que as sociedades que são democráticas, que se preocupam com a privacidade do seu cidadão, vão conseguir competir com sociedades que não se preocupam e que vão acabar tendo vantagem competitiva por causa disso? Então, isso é uma questão crucial, eu acho que a gente precisa... É geopolítica, digamos assim, né? Porque tem arms race... Já está acontecendo, quando você olha a China versus o Ocidente, é muito isso mesmo. Exatamente. É interessante o Yuval Noah Harari, né, que é um historiador que escreve super conhecido, famosíssimo, né? Ele numa entrevista, ou não sei se foi num dos livros, ele fala uma coisa muito interessante. A visão liberal, né, a visão da economia mais liberal, ela é, na verdade, uma visão de processamento descentralizado. Né, é bem Hayek, né? O Hayek tinha essa visão. Exatamente. O Hayek tinha essa visão da busca de informação descentralizada. Perfeito. Né? Então, assim, o centralizado, ele tende a ser menos eficiente do que o centralizado se você pensar em termos de processamento, simplesmente. E agora você tem um Estado que pode centralizar a informação e processá-la. Então, talvez você tenha uma distopia que possa ser, só uma suposição, eficiente como a descentralizada, porém distópica, porque a gente está falando de uma sociedade autoritária. Então, assim, como é que você enfrenta essa dicotomia? Não é uma coisa muito simples, e aí o Estado precisa pensar nisso, né? A sociedade precisa pensar nisso. Essas suas reflexões vão me tirar essa noite de sono. Você não deveria ter falado isso, cara, porque isso daí é realmente fantástico, você pensar nessa coisa da centralização e da descentralização, porque antigamente, tem um argumento muito comum entre os economistas, que é o seguinte: o planejador central, ele tem um problema, que é o que a gente chama do problema da onisciência, né? Ele não consegue conhecer o sistema todo, o que cada um quer, quando e como. Só que essa transformação digital, ela muda o drama da onisciência, porque a quantidade de dados que a gente tem hoje em dia é quase impossível você imaginar uma pseudo-onisciência, em que você consegue enxergar o sistema inteiro, né? Mas, Paulo, enfim, com 100 cliques, a inteligência artificial consegue responder melhor um questionário sobre você do que a sua mãe. Olha só. Tá vendo? Então é exatamente o que você está falando. Vai acabar com a profissão dos psicanalistas, isso daí, né? Dos psicólogos e psicanalistas. Mas enfim, eu queria te ouvir um pouco, Nasser. Infelizmente a gente está acabando aqui o nosso tempo, mas eu queria te ouvir um pouco. 2 pontos que eu acho que vale comentar aí em cima dessas reflexões, e acho que não pode deixar de falar de transformação digital sem falar sobre isso. Primeiro, um ponto dessa conexão entre regulação e inovação, né? Ou tecnologia e inovação, né? Acho que o Glaucio botou com muita preocupação, e é claro, isso é um olhar, né? O que vão fazer com meus dados? Como vai ser preservada a minha privacidade? E aí o que eu vejo na história das tecnologias é muito interessante, é
o profissional do direito ali, quem está escrevendo as leis, quem está depois usando essas leis para tomar decisão, ele precisa conhecer essa tecnologia, ele precisa entrar nessa discussão. Porque ele entrando nessa discussão, ele vai poder olhar o ponto de vista de proteção da sociedade. E aí não são poucos os exemplos, né? Talvez ali, lá para trás olhando, o livro era escrito à mão, então você não tinha muito problema em fazer várias cópias, porque cada cópia era tão trabalhosa que quase você não precisava pensar ali em replicação. Alguém inventou o diabo da prensa, você tem que inventar toda uma legislação aqui de direito autoral, como é que estão as propriedades sobre essas ideias intelectuais, que elas vão disseminar muito mais rápido. Alguém inventou agora, vamos usar os dados, a gente consegue processar esses dados todos, consegue saber tudo sobre aquela pessoa, a gente precisa fazer uma legislação para garantir a privacidade do indivíduo. O que as empresas vão fazer com os dados dos indivíduos? Estamos aí com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito importante essa rompimento de silos, porque se a gente tiver as áreas de conhecimento muito isoladas, a gente não consegue andar. E aí se fica uma racha de área de conhecimento, não, aqui diz que não pode, porque se não vai acontecer isso, você freia o avanço da sociedade. Então essa quebra de fronteiras é muito importante. Esse é um olhar que a gente tem super com cuidado dentro da universidade de tentar conectar áreas, né? E isso tem muito a ver também com a transformação digital, né? Se você imaginar, essa transformação cada vez mais demanda profissionais que saibam conhecer as diferentes áreas, né? Não vai ser um especialista na diferente área. Mas assim, não dá para imaginar alguém que vai liderar um projeto de transformação digital que não entenda nada da tecnologia, não sabe do que serve. Caramba, não vai dar certo, vai ficar aquele cara que vai repetir macaquinho de circo, vai ficar repetindo tipo um papagaio. Ao mesmo tempo, não adianta o cara também ter só base tecnológica, ele tem que entender o impacto no negócio, ele tem que saber lidar com pessoas, às vezes o cara é mega em tecnologia, não sabe lidar com pessoas. E esse profissional que eu acho que é um desafio muito interessante de formar. E não é simples assim, quando a gente olha a academia, a gente é estruturado, 99% das universidades no país são departamentalizadas, né? Então aqui você aprende sobre ciência da computação, aqui você aprende sobre design, processos criativos, etc. Aqui você aprende sobre a ótica do direito. E a gente sabe que, cara, o requisito da sociedade é completamente diferente do que esse. E os projetos de sucesso e transformação digital é quando a gente coloca as pessoas para lidarem com essas diferentes áreas. Não quer dizer que você não vai ter ali o especialista em ciência da computação ou especialista ali em usabilidade, formado talvez numa área de design, mas esses profissionais têm que ser formados sabendo lidar com as outras áreas e trabalhar em conjunto com as outras áreas. Eu acho que isso talvez seja a grande transformação que a gente está vivendo. Mas eu até ia te perguntar, né, e queria ouvir o Gladson também no fundo, quando a gente está falando dessa transformação digital, quase que dá para dizer que há uma transformação da sociedade mesmo, no sentido de redes, né? Porque o tempo todo vocês falando, me vem à cabeça essa ideia de que a gente está migrando para uma sociedade que funciona melhor em redes, ou seja, se ela funcionar como sociedade mesmo, porque toda essa questão de blockchain, de algoritmos, de conexão, de conectividade, no fundo é um registro, eu vou usar uma palavra horrível, que é paradigma, mas é um paradigma de redes, né, em que há uma interdependência muito maior e tal. Você estava falando aí das capacidades dos especialistas, quer dizer, hoje em dia não dá para você ter coisas estanques, né? Um cara que sabe disso, um cara que sabe daquilo. Você tem que pensar meio que de forma integrada, né? Que, enfim, estou fazendo uma viagem quase que filosófica aqui do digital. Mas essa viagem, ela tem consequências diretas, assim, desculpa me meter, você falou do nada, mas eu me meti. Você está aqui para se meter, para isso mesmo. Pois é, porque na verdade, os grandes pulos do gato, muitas vezes, não é tipo assim, capital intensivo em capital, não é mais esse o pulo do gato. Então você tem que parar e olhar que ecossistema, além da questão da educação, né, que o Narci já pontuou ali, tem a questão da educação, sem dúvida, mas às vezes a questão da criação de um ecossistema é tão mais importante do que você meter dinheiro pra caramba. Você vê, por exemplo, a gente lá no BNDES fez aquele programa Garagem, que foi um programa sensacional de aceleração de startups, e a gente fica... O programa Garagem? Rapidinho. É exatamente um programa de aceleração de startups que foi tocado pelo BNDES. É em homenagem à garagem do Steve Jobs, isso? Tipo isso, é mais ou menos essa visão. Que, inclusive, foi uma outra ideia que também surgiu naquele mesmo concurso de inovação. Então, aquele mesmo concurso de inovação deu origem ao BNDES Token, deu origem ao Garagem e deu origem ao Match Funding, que o BNDES ganhou, foi premiado agora recentemente, que é de doação concomitante, né? O BNDES entra com X reais, se a sociedade entrar com X reais, né? Então você vê como é que esses movimentos de inovação dentro das empresas dão resultado. Mas voltando ao Garagem. O Garagem, ele é basicamente o quê? Ele é um programa de aceleração de startups que trabalha na questão do ecossistema. E você não passa uma semana sem ouvir uma notícia bacana de uma startup que foi acelerada pelo Garagem. Então, às vezes, você tem que usar o recurso de uma forma mais inteligente, muitas vezes, do que simplesmente meter dinheiro pra caramba, né? Que, claro, quando você quer construir uma estrada, é uma coisa, mas nesse tipo
de indústria, digamos assim, né? Startups digitais, etc. Às vezes a inteligência da ação, e aí pensando como o BNDES, né? A inteligência da ação pode dar resultados muito, muito positivos. E usar melhor o dinheiro público, né? Porque você tem um poder de multiplicação e de aceleração violento. Né? E o banco ele tem um papel meio que natural de coordenação, né? Quando você fala enquanto banco, enquanto BNDES, os atores ouvem. Os atores entendem a posição de neutralidade do banco, que é reconhecido no mercado de uma forma geral. Vocês estão numa posição privilegiada para ajudar a criar esses ecossistemas. Exatamente. Né? Depois o ecossistema ele adquire exatamente. Vai se mexendo, vai para um lado, vai para o outro. E aí, de repente, depois você entra com dinheiro, porque na hora do scale-up você precisa de uma injeção de capital mais forte, né? Mas esse papel de catalisador é um papel que é muito natural do BNDES, eu acho que tem que fazer cada vez mais isso. Fantástico, eu acho incrível e é legal ver que a gente tem no BNDES pessoas como você, Gladstone, que estão totalmente na crista da onda, né, já que a gente usou a metáfora aqui das ondas, né, para pensar isso, né, de uma ótica também de desenvolvimento público, né, e uma pessoa como o Nasser, que é uma sumidade aqui, para pensar isso em termos de país, de empresa, de academia, porque já que estamos falando de conectividade, a transformação digital, ela conecta tudo que existe na sociedade, né, em termos de público, de privado, de empresas e tudo mais, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Se vocês quiserem dar uma palavra final ou alguma questão que a gente tenha esquecido de tratar aqui, e a gente conclui. Só agradecer o convite, acho que foi sempre muito rico aí trocar e reforçar, né? Acho que a academia ela tem um papel importante nessas conexões, né? Às vezes ela ajuda nessas conexões entre empresas, às vezes ela ajuda nessas conexões entre pessoas, ideias e os empreendimentos. Então, o meu olhar é sempre tentar sair um pouco dos silos e pensar a academia como parte desse grande ecossistema, tentando achar a forma ali de colaborar em momentos cíclicos, né? Eu sempre gosto de brincar com as pessoas que encerram às vezes uma jornada na universidade, que universidade é assim mesmo, você sai, acabou a tua graduação, depois você volta a fazer um mestrado, volta para fazer um curso, volta para trazer um projeto. Então a gente tem um papel ali de tentar se conectar e orquestrar, que é super importante, e poder estar nesses fóruns debatendo e pensando esse futuro aí, provocando aí o nosso estado para evoluir, é sempre muito gratificante. Então contem conosco. Obrigado, Nasser. Gladstone, você quer dar uma... Não, pessoal, queria agradecer também o convite, acho assim, muito legal poder participar desse podcast, que tem tanta coisa bacana para trás. Eu assisti alguns, já ouvi alguns, na verdade, companhia do Nasser, e pontuar que eu, enquanto analista de sistemas, né, assim que as pessoas nos dominam, é muito interessante a transformação, porque o pessoal de TI das empresas, tipo 15 anos atrás, era o patinho feio da empresa, né? Era o patinho feio da empresa. E hoje as pessoas simplesmente, a sociedade avançou, né? E o papel que o profissional de TI tem hoje em dia, tanto é que a pessoa parou de chamar de TI, passou a chamar de tecnologia digital, né? Não, o CTO, é o Chief Technology Officer. Exatamente. E conclamar os meus amigos exatamente na linha que o Nasser falou, porque assim, não é só tecnologia, é muito importante olhar para os outros aspectos, as consequências dos seus atos, as consequências do que você faz, a visão do cliente, a visão de negócio e a visão social, né? E é muito bacana, por esse ângulo, pelo menos, viver essas transformações. E agradeço novamente o convite e vamos que vamos. Boa, muito obrigado, Rafael Nasser, Gladstone Arantes, por essa aula magistral que vocês deram aqui. A gente explorou vários temas, claro que nosso tempo não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse, mas acho que a gente conseguiu tocar, pelo menos em todos os aspectos mais relevantes, né? E levantar os problemas, né? Porque, na verdade, tem muitas oportunidades e muitos desafios aí também para serem encarados, e a ideia do nosso podcast é justamente explorar isso tudo para levar para as pessoas e para fomentar e provocar mais debates, né, na sociedade entre todos. Então, agradeço de coração a presença de vocês aqui, o tempo de vocês, foi fantástico, e tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir e ver, né, tudo isso que vocês nos falaram aqui. Obrigado, gente.